Foi numa manhã ensolarada de primavera que tive a honra de ser aceito na família Muyad, do clã Imam do sistema Wing Chun. As primeiras palavras do nosso líder, o patriarca Muyad, logo após anunciar sua decisão de me acolher em sua família, esclareceram de pronto a natureza de minha jornada. Que fique claro, aqui você irá aprender Kung Fu e não técnicas de Kung Fu. Essa advertência me veio à mente quando li o livro A História do Pensamento Chinês, onde a professora Annie Chen escreveu que o termo Kung Fu foi popularizado no sentido um tanto redutor pelo gênero cinematográfico de mesmo nome. É esse sentido um tanto redutor do termo Kung Fu que encontramos em dicionários como o nosso Wise, onde a palavra Kung Fu é definida de modo bem limitado, referindo-se como arte marcial chinesa que remonta ao período da dinastia Zhou e simultaneamente como forma de cultura física, técnica de desenvolvimento espiritual baseada em exercícios de concentração e instrumento de defesa pessoal. Entretanto, tradicionalmente na China, esse termo era usado de maneira muito mais ampla. Basta consultar o dicionário de Lin Yutang para verificar como Kung Fu pode ser entendido de uma maneira mais abrangente. O primeiro significado que ele dava é tempo e energia despendidos num trabalho. E o outro, igualmente importante, era grau de perfeição obtido em qualquer linha de trabalho. A doutora Chen parece corroborar com o dicionário organizado pelo Dr. Li, quando escreve que a ideia de Kung Fu na China está ligada ao tempo e à energia que se dedica a uma prática com a finalidade de atingir um certo nível, tratando-se de uma forma de aprendizado manifestada num saber fazer, que não se transmite pelas palavras. É sobre o entendimento mais amplo do termo Kung Fu que iremos discutir hoje nesse nosso encontro na Vida Kung Fu. Fizemos uma entrevista com o professor François Julien em seu escritório na Universidade de Paris 7, onde ele aprofundou mais sobre o tema Kung Fu, mencionando que a noção de Kung Fu dizia respeito à passagem espontânea da dificuldade para a facilidade. Segundo ele, a noção de Kung Fu pode ser tomada como investimento paciente, de onde resulta e amadurece a facilidade. Essa transformação, que advém do esforço e não forçar, é o resultado despercebido de um investimento. É a transformação silenciosa. Nesse investimento que foi feito, algo progressivamente amadureceu, que é o contrário da dificuldade e faz com que o fruto desse amadurecimento venha por si só. Dr. Julien chama isso de imanência. E ela chega naturalmente, sem pensar. Para ele, não há um equivalente à noção de Kung Fu no pensamento ocidental, se considerarmos a análise do investimento do esforço e sua transformação em seu contrário. Nesse momento, quero compartilhar a minha visão sobre o trabalho do também eminente professor Pei Mini. Meu interesse sobre o trabalho desse professor chinês que ministra filosofia na Universidade de Grand Valley, em Allendale, Michigan, vem da visão de considerar os clássicos chineses como obras que ele chama de instrução Kung Fu. Acho interessante apresentar o olhar do Dr. Ni, pois o trabalho dele ganhou grande repercussão quando escreveu um artigo chamado Kung Fu for Philosophers, ou seja, Kung Fu para filósofos, no Opinionator, um blog do New York Times. Segundo o professor Ni, a essência do Kung Fu pode ser encontrado em várias artes e orientações sobre como cultivar a pessoa e sua vida. Eruditos do neoconfucionismo, que é um movimento que ocorre entre as dinastias Song e Ming, falam sobre o termo Kung Fu dentro de diferentes significados. E baseado na constatação da ampla abrangência do termo,
ele elencou os seguintes empregos para esta noção. Primeiro deles, o mais óbvio, esforço despendido em algo. E depois, ele vai um pouco além. Ele fala que Kung Fu são os modos apropriados de realizar os esforços empregados com relação não só ao tempo, mas também com relação às instruções que são dadas para realizar esses mesmos esforços. Sentido no qual podemos falar de Kung Fu como uma forma de arte. Um terceiro significado, ainda mais amplo, é a incorporação das habilidades resultantes desse esforço. Então, Kung Fu não é algo intelectual, é algo que você manifesta. E, finalmente, os propósitos das habilidades alcançadas. Não basta ser hábil, você tem que saber dar um propósito inteligente à sua habilidade. Para ele, o Kung Fu permite perceber a união do homem à ação de uma maneira que a ação humana não é tratada meramente como resultado de escolhas racionais ou procedimentos técnicos, mas como resultado do cultivo humano. Olha que interessante nós percebermos como que o desenvolvimento de uma habilidade, ela está fundamentada no desenvolvimento humano. Não é uma separação entre físico e a humanidade. Ou seja, olha como a moralidade e o desempenho físico, eles estão unidos. Aliás, o professor Ni é autor de diferentes expressões como perspectiva Kung Fu e dimensão Kung Fu, nos quais ele se refere como uma abordagem pragmática de uma clara ênfase no cultivo e na transformação da pessoa. Aliás, esses termos temos usado muito no nosso canal. Ele nos explica que um mestre de Kung Fu faz boas escolhas e usa efetivamente seus recursos com base na sua pessoa como um todo, incluindo seus sentimentos e sua excelência. É manifestada não só pelas consequências da ação, mas também pelo estilo artístico que é realizado. É minha opinião que a noção de Kung Fu passou a chamar a atenção dos especialistas a partir da propagação do seu sentido um tanto redutor. Ou seja, foi a arte marcial e depois o gênero cinematográfico que chamou a atenção desse termo tão antigo e que hoje está sendo discutido, inclusive na academia, no meio acadêmico, na universidade. Por isso que é nosso compromisso, principalmente o compromisso desse canal, trazer um entendimento mais amplo de Kung Fu para você. Não só, aliás, para você, mas também para as futuras gerações. Por isso, para mim, é importante saber qual é a sua opinião sobre a expressão Kung Fu. Se você gostou ou conhece alguém que poderia se beneficiar do assunto, compartilhe, tá? Não deixe de compartilhar pelo seguinte, porque assim você pode propagar mais sobre a importância do que nós estamos falando aqui. E não deixe de se inscrever no nosso canal se você ainda não fez. Assim você poderá receber notificações exclusivas. Você está sabendo, né? Nós estamos lançando 3 vídeos por semana. Tá? E é interessante que você tenha essas notificações para que você seja um dos primeiros a poder comentar sobre o tema. Meu nome é Léo Imamura e quero continuar compartilhando com você a minha jornada na vida Kung Fu. Até o nosso próximo encontro.